Natália, Josué, venham aqui. Isaac, vem aqui. Está dormindo? Deixa ele aí então, quietinho. Nossos irmãos estão passando por lutas que a gente não conseguia nem imaginar. Mas eles estão vivendo na perspectiva do Evangelho, na perspectiva que Jesus já curou. Talvez não hoje, não agora, mas já curou. Jesus já perdoou os pecados deles, já perdoou os nossos pecados. E eles querem partilhar um pouco dessas lutas com os irmãos, porque igreja é família. Igreja não é simplesmente tão somente uma organização. Igreja é o povo de Deus. É o povo que se alegra com os que se alegram. Essa semana foi festa por saber que o Pedrinho vai ter um irmão menino, não é, Suelen? É um garotão, mais um meninão aqui na igreja. Mais um para correr aqui por esse... Que alegria! A gente celebra a vida. A gente fica feliz. Mas a gente chora também com os que choram. Então eles vão partilhar um pouco das experiências que eles têm vivido nesses últimos tempos. E depois nós vamos orar, pedindo que Deus os abençoe, os fortaleça. E que nós, como igreja, sejamos de fato o cumprimento da palavra de Deus na vida deles, na vida do Levi, na vida do Isaac, e que nós sejamos o cumprimento da palavra de Deus para a nossa comunidade, no nome de Jesus. Amém. Deixa eu passar Boa noite. A gente vai contar um pouquinho aí da história do Isaac. Algumas pessoas já sabem, mas a maioria ainda não. Então a gente vai contar e tem que ser lá do começo. Bom, acho que vocês acompanharam aí a minha gestação com o Isaac, né? E desde a minha barriga, o Isaac tem um probleminha no coração. E lá, quando a médica estava fazendo aqueles ultrassons de pré-natal, de acompanhamento, foi identificado esse problema no coração. E desde então a gente acompanha. O Isaac nasceu prematuro, ele ficou 22 dias internado na UTI, com várias coisinhas, né? Desde as mais simples até as mais complicadinhas, icterícia, ele ficou apegado na glicose, ele operou hérnia inguinal bilateral, ele tinha também o problema no coração, que era o mais preocupante. Então, a gente, depois de 22 dias internado, né, o Isaac teve alta, mas a condição da médica foi: vocês vão sair daqui e procurar um cardiologista. Né? Nas semanas que vem, vocês têm que estar com um cardiologista acompanhando o Isaac. E daí a gente foi para um cardiologista e ela pediu para o Isaac fazer uma tomografia do coração. Então, essa foi a segunda sedação do Isaac. Né? Na UTI, ele já tinha sido sedado completamente, anestesia geral para fazer a hérnia inguinal bilateral. E depois, para fazer a tomografia do coração, mais uma vez, ele teve que ser sedado, e isso em menos de 3 meses de vida. E a gente fez a tomografia do coração dele, e a médica falou: olha, o coração dele é uma veia aorta, né, que fica em cima, e eles falaram que era só uma tortuosidade. Era tortinho, mas que conforme o Isaac fosse crescendo, isso ia se ajustar. E a gente, então... E ela falou: então vocês voltam aqui só daqui a 1 ano. Aí, beleza, a gente foi vivendo nossa vida. Quando o Isaac fez 1 ano,
a gente voltou na cardiologista, e o Isaac, ele não estava cumprindo coisas que, na medicina, assim, são marcos de desenvolvimento da criança. Então, com 1 ano, o Isaac ainda não estava sentando, né? Ele era meio molinho, ele apoiava o braço assim para frente, né? Não conseguia ficar retinho, não engatinhava, não dava tchauzinho, não mandava beijinho, várias coisinhas. E a cardiologista falou: Nath, esse problema do coração associado a esse atraso dele no desenvolvimento, eu estou desconfiada que o Isaac possa ter uma síndrome. Então, eu quero que vocês procurem um geneticista. Então, a gente saiu dali, mas assim, achando que ela ainda falou, fiquem bem tranquilos, é só uma hipótese, né? E a gente foi para o geneticista. Quando a gente chegou no geneticista, ele olhou para o Isaac, a gente entrou na sala, a gente contou um pouquinho da história do Isaac, essa mesma que eu contei para vocês, e olhando para o Isaac, ele falou assim: olha, o seu filho tem uma síndrome que chama síndrome de Williams. E eu fiquei assim, eu falei: doutor, como você pode falar um negócio desse se a gente não fez nem o exame? Como que você pode dar um resultado assim, sem, né? Ele falou assim: olha, é 99,9% de chance, porque ele olhou a parte do coração, a parte clínica, né, do desenvolvimento e algumas características físicas, né, do Isaac. Então, o Isaac tem o olhinho assim, se vocês repararem, cheio de uns risquinhos brancos, assim, que eles falam que é uma íris estrelada. O Isaac tem. O Isaac tem o olhinho aqui embaixo mais gordinho. Então, são coisas que são características. E ele falou: esse seu filho tem. E eu saí de lá, tipo, meu Deus, né? E já chorando, né? Porque não é o que a gente espera. E daí eu e o Josué, eu falei: lindo, eu vou trabalhar. Eu fui no médico de manhã e ia trabalhar de tarde, chorando. Aí o Josué falou: não, você não vai trabalhar, vamos sentar, vamos conversar. Daí a gente foi num café, que ficava ali do lado do consultório médico, e a gente sentou para conversar. E desde aquele momento, assim, Deus já começou a trabalhar no meu coração através da vida do Josué. Porque eu já comecei a pensar assim, lá na frente, né? Mãe, meu Deus, e agora? Será que o meu filho não vai casar? Será que o meu filho... Por quê? Né? O que é essa síndrome? É uma deleção de parte do cromossomo 7. E esse cromossomo, ele é responsável por produzir elastina no nosso organismo. Então, algumas veias e artérias do Isaac, pela falta da elastina, elas têm uma parede mais grossa, né? Então, eles chamam de estreitamento, que é uma barreira para o sangue passar ali. Isso é uma das coisas que a síndrome causa, né? Pode causar. A outra coisa que o médico falou que foi o que mais me deixou impactada é que ele falou que na nossa vida, quem não tem síndrome, a gente, como se a nossa vida fosse uma escadaria e a gente tem a potencialidade de chegar ao 10º degrau dessa escada, onde a gente vai ter nossa família, nosso trabalho, nossa independência. E o que ele falou é que o Isaac não chegaria nesse 10º degrau, que o Isaac ficaria ali no 7º degrau dessa escada, e que ele seria uma pessoa dependente. Aí ele falou, identificando cedo, como é o caso do Isaac, com os estímulos de físio, de fono, de terapia ocupacional, pode ser que ele chegue ao 8º. E assim, não que eu não queira cuidar do meu filho, né? É o que eu falo. Até quando eu tiver forças, capacidade, assim também o Josué, o que a gente quer é cuidar dos nossos filhos com todo o nosso amor, carinho, com tudo que a gente tem para dar. Só que e ele, né? Eu queria que meu filho experimentasse as coisas que eu experimento. Eu sei como é bom ter uma família, eu sei como é bom ter um marido, eu sei como é bom ter a nossa independência, eu sei como é bom ter o nosso trabalho. E, né,
do nada, isso tudo foi arrancado, assim, não, seu filho não vai viver isso. E eu fiquei assim, nossa, mas como assim? E daí a gente foi, então, conversar, eu, o Josué e o Isaac, e o Josué falou, linda, o cromossomo, a partezinha do cromossomo que falta no Isaac, a minha oração é que seja preenchido pelo cromossomo divino, porque não existe nenhum cromossomo que tenha mais qualidade do que o cromossomo de Deus. Então, o Josué me falou isso, e depois ele falou, a gente nunca planejou que os nossos filhos chegassem no 100%. Não que a gente não é metido, nem nada disso, né, amor? Mas a gente, tipo assim, planejava grandes coisas para os nossos filhos. Então, a gente queria que eles atingissem 120% do potencial deles. Então, o Josué falou, se o Isaac ia atingir 120, e o médico falou que ele ia chegar no 8, 12 menos 2 dá 10. Então, ele vai chegar no 10º. Então, assim, foram palavras de incentivo num momento que eu estava precisando ouvir isso. Então, a gente começou a trabalhar isso no nosso coração. E, assim, o Isaac, a gente descobrindo tudo isso, né, a gente foi procurar ajuda, porque é uma síndrome um pouco mais rara, né? Embora não seja mais tão rara, né, Jô? A Jô é a fundadora da associação que veio aqui hoje apoiar a gente aí. O Ivan é o presidente, veio o Pedro, né, Pedro? A Bia, a Vilma, a Ismênia, o Lucas. A gente está aqui com um suporte de pessoas que nos acolheram desde o primeiro momento que a gente, né, procurou ajuda. E a gente foi procurar informações porque a gente não tinha. E, assim, eles são, para mim, hoje, instrumento de Deus para me dar esperança, né? A Jô, ela foi a fundadora da associação, a filha dela foi a primeira diagnosticada com síndrome de Williams no Brasil. Então, imagina, a Jô, ela correu atrás de coisas que não existiam, não existia tratamento, não existia diagnóstico, não existia nada aqui. Então, eu já tenho pelo menos 20 anos, né? A associação completou 20 anos essa semana. Eu já tenho pelo menos 20 anos de carreira de outras pessoas que estão me dando suporte. Porque imagina, né? O quanto ela já sabe, o quanto de experiência eles já têm, o quanto eles podem passar para a gente, né? E a gente tem experimentado ali na associação, convivido com famílias diferentes, e a Jo, ela me dá muito essa esperança de que o Isaac, ele vai ser o que a gente acreditar que ele pode ser, o que a gente incentivar ele a ser. É claro que, gente, ainda tem Deus, né, na história. Então, a gente vive uma história de um Deus que faz milagres. Ele é o Deus que fez o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir, o paralítico andar. Esse é o Deus que eu creio. E, para mim, isso daí não é uma história de faz de conta, não é né? É uma história, é real. Então, eu creio nesse Deus que faz milagres, né? A gente vive milagres aqui na nossa igreja. Hoje o Luquinhas não está aqui, né? O Lucas da Solange. Ele é um milagre vivo. E quão bom para mim é conversar hoje com o Lucas. O Lucas pega o Isaac no colo e ele fala, carinha, nós estamos juntos, nós vamos seguir, entendeu? Porque ele vive isso, esse milagre, que eu creio que o Isaac vai viver também. E a filha da Jo, a Jéssica, essa síndrome tem alguns pontos curiosos, né? Muitos deles têm ouvido absoluto, então eles conseguem ouvir, né, instrumentos e tocarem sem partitura, né? Tem um menino lá, o Alan, né, que ele toca 13 instrumentos diferentes.
e eles têm muita aptidão para línguas. Então, muitos deles, né, por essa facilidade no ouvir, são poliglotas. Então, a filha da Jo, por exemplo, ela trabalhava como recepcionista de um hotel, porque ela falava inglês, espanhol, francês e português, e ela aprendeu sozinha, nunca fez aula. Então, eu vou ouvindo experiências assim, e isso vai me fortalecendo, e me dá esperança desse futuro para o meu filho. A Jo me falou de pessoas que são casadas, né, Jo? Que têm família. E isso me fortalece, porque é isso que eu quero para o meu filho. E Deus tem colocado tantas pessoas na nossa vida. Hoje está aqui também a Renata. Ela é a fono do Isaac. Ela tem acompanhado o Isaac, ajudado ele a aprender a mastigar, aprender a falar, não só palavrinhas que saem da nossa boca, mas todo tipo de linguagem, né, Rê? Aprender a dar um tchauzinho, aprender a mandar um beijinho. Então, a Rê é instrumento de Deus na vida do Isaac. Minha sogra, minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus cunhados, são instrumento de Deus. E a igreja também. Então, principalmente os jovens, né, com quem a gente já tinha compartilhado, eu sei que muitas pessoas têm orado pelo Isaac. E eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E eu creio que Deus ouve, Ele é esse Deus que, sendo soberano, se inclina para ouvir a gente que é pecador, que é nada, que é pó. Mas eu creio no poder da oração. E não está aqui, mas tem a Renata também, que é a físio, tem a Júlia, que é a terapeuta ocupacional, e tantas pessoas que têm abençoado as nossas vidas. É tanta coisa, gente. Bom, quer falar, mozinho? Vai falando que eu vou lembrando mais. Duas coisas principais que sempre sondam o meu coração e minha mente. Primeiro, que nada do que eu falei para a Natália sai de mim, né? São coisas que eu já vi em algum lugar. Eu não sou nenhum tipo de guru nem nada disso. Quando eu digo que o cromossomo divino é algo real, é uma coisa que eu aprendi com Samuel e Saul. Saul, quando foi ungido, né, rei de Israel, Samuel falou isso para ele, da parte de Deus. Enquanto você fizer o que Deus manda que você faça, o Espírito de Deus vai tomar posse de você. Esse é o termo que ele usa lá no hebraico, é tomar posse. É invadir de um jeito que você deixa de escolher e deixa de achar que é você que faz, mas é o próprio Deus que faz através de você. Então, está aí nossa responsabilidade tão grande, né? Um menino que tem tanto futuro, poliglota, músico. Veja que são todas as características, né, Jô, de missionário, né? O pessoal fala que é a síndrome do amor, né? A gente vê todo mundo aqui bem carinhoso, são bênção de Deus, né? E você precisa de alguém que conheça a palavra, que ame o próximo, que fale muitas línguas. Está pronto. Se o Espírito de Deus invadir e possuir, está pronto. Então não é uma coisa que eu tirei do nada, está na Bíblia. Esse é o Deus que a gente crê. E outra coisa é que ele já tem ensinado muita gente, a gente já tem aprendido muito, nosso coração tem mudado. Coisas que a gente não imaginava, não pensava, agora a gente imagina e pensa. Deus tem mexido muito com a gente. São coisas que a gente dá valor, né? Pequenas coisas que acontecem. A gente ama muito o nosso filho Levi. Vocês sabem, como eu sou um pai babão, né? Todas as coisas que ele faz. O menino com 3 anos já sabia mexer as peças de xadrez, né? Já toca piano. Então, sabe como eu sou babão. Mas o Isaac é diferente, porque o Isaac também faz as proezas dele e a gente começa a dar muito mais valor. Quando ele engatinhou, a gente ajoelhou em casa e orou e agradeceu, né?
Então são coisas que às vezes os pais ficam tristes, meu filho engatinha e agora não aguento mais, que ele sai correndo por aí, mas são coisas que a gente aprendeu a dar muito valor e a gente é muito feliz por causa disso. Então, a gente chora aqui, mas é porque a gente é ser humano e fica apreensivo, mas o que o Isaac tem dado para a gente é só alegria. Isaac, é só alegria. Ele é uma bênção. E a gente fala assim, se uma síndrome, né, dá para a pessoa mais amor pelo próximo, mais carinho, se ele olha as coisas com mais inocência, quem sabe não somos nós que temos cromossomos a mais, porque meu filho vai amar, meu filho vai demonstrar carinho, meu filho, sabe? E um dos textos, né, que eu penso bastante é aquele texto do Vale de Ossos Secos. Imagina, um vale cheio de ossos, sem vida, sem nada. E Deus fez nascer tudo ali. Deus fez nascer carne, Deus fez nascer músculo, Deus fez nascer tendão, Deus fez nascer veia, artéria, cabelo. O Isaac tem tudo. Só falta um pedacinho do cromossomo 7. E Deus pode trabalhar, porque a gente fala, né, quem é perfeito? Eu não sou, não sei vocês, mas eu estou longe de ser. E o Isaac não é, o Levi também não é, ninguém é. E Deus vai usar o Isaac do jeito que ele é. E a gente pensava muito, né, nas coisas que Deus trabalha nas nossas vidas. Eu pensava, meu Deus, eu não queria que meus filhos morassem longe de mim, né? Eu vejo a Ruth, né, minha cunhada, morando lá nos Estados Unidos, eu falo, nossa, né, eu não gostaria que os meus filhos, preferia ter eles aqui, né, pertinho. E hoje eu já não penso assim, porque eu penso que o Isaac, com as características que ele tem, eu penso que ele pode ser um grande homem de Deus, um missionário, um músico, um ministro de louvor, poliglota, que vai para as nações. Então, hoje, o meu maior desejo, tanto para o Levi quanto para o Isaac, é que eles sejam homens de Deus. Que a vida deles esteja no centro da vontade do Senhor. Porque se for isso, eles vão viver o melhor de Deus para eles aqui na terra. E como o pastor falou, independente de qualquer coisa, vai ter um dia que o Isaac e todos nós vamos chegar num lugar em que ele não vai ter mais que ficar picando o braço de 3 em 3 meses para ver se tem muito cálcio no sangue ou não. Ele não vai mais precisar fazer tomografia de 1 em 1 ano e ter uma sedação. Ele fez tomografia semana passada. Ele foi sedado novamente. Essa tomografia que ele fez, a sedação, ele tinha que ficar 10 segundos sem respirar. Porque senão a imagem que eles fazem não sai corretamente. Para ter uma imagem mais perfeita, ele tinha que ficar 10 segundos sem respirar. E um dia ele não vai mais precisar disso. Então, né, a minha fé e a minha oração para Deus vai ser sempre essa, que o Isaac desafie a ciência, que o Isaac desafie a medicina, que o Isaac desafie diagnósticos, que eu tenha aquele laudo lá falando que ele tem síndrome de Williams para mostrar para ele, filho, ó, é isso aqui que a ciência, que a medicina diz que você tem, mas o seu Deus, ele faz você ir além. Esse é o desejo do meu coração e essa é a minha oração. Eu não vou diante de Deus para pedir outra coisa senão isso. E, assim, outra coisa que o Isaac nos ensinou é essa maior amor ao próximo, maior empatia. Eu falo para Bá que não tem uma vez que eu oro pelo Isaac que eu não oro pelo João, né, Bá? Porque a gente está juntas nessa. E eu oro e a gente ora pelos detalhes, né, Bá? A Bá falou para mim, Nath, eu vejo algumas pessoas que têm síndrome de Down, que elas falam com uma dicção
que não dá para entender direito. Eu não queria que o João falasse assim. E toda vez que eu oro pelo João e pelo Isaac, eu oro para que o João fale bem, para que dê para entender tudo que ele fale, que ele tenha a dicção perfeita. E a gente vai ampliando a nossa visão, né? Quantas vezes a gente passeava no shopping e via os pais levando crianças na cadeira, assim, aquelas crianças que nem se mexem, né? E hoje, quando eu olho aquilo, eu já tenho uma visão diferente, eu já faço uma oração, eu peço para que Deus fortaleça a vida daqueles pais. Então, sabe, Deus vai trabalhando na gente. E é isso, né, amor? E o principal de tudo é que o Isaac já é, em nome de Jesus, um súdito desse reino dos céus, do reino de Deus, onde Cristo é o rei. E como vocês também são, ele passa então a ser um irmão de vocês. Então, a gente chora, mas a luta, eu tenho certeza absoluta que é de todos nós, porque no dia a dia, vocês também vão precisar amá-lo, cuidar dele também. A gente não consegue fazer tudo sozinho. Nem sabe até quando a gente vai estar aqui, né? Mas o que nos conforta é que Deus é que já planejou tudo. Deus já criou ele com um propósito para essa terra e com um propósito eterno. E cabe a nós trabalharmos, então, juntos todos. A gente pede, por favor, em nome de Jesus, nos ajudem. Ele é uma lindeza. Vocês não vão ter trabalho de ajudar a gente. Mas nos ajudem em oração, no dia a dia também, com carinho, né? Ele vai ser muito carinhoso, então tem um carinho por ele também. E que a gente possa sempre glorificar a Deus. E a Natália quer falar mais. Não, gente, é rapidinho. Isso é verdade. Então, o Isaac, o que a gente quer é que vocês sejam participantes com a gente das vitórias que a gente sabe que o Isaac vai ter. Igual a Priscila e o Marvel, que vieram aqui no domingo passado e falaram, se vocês orarem pela gente, quando um africano se converter lá não sei aonde, vocês vão estar junto com a gente. Se vocês orarem pelo Isaac, eu tenho certeza que Deus vai fortalecer a fé de vocês, porque quando vocês virem ele andando, falando, né, se desenvolvendo, vai ser resposta das nossas orações, né, como um grupo. E assim, o que Josué falou é amor, né? Às vezes, quando a gente via pessoas assim, às vezes o sentimento era de dó ou de pena, né? E só que não é esse o sentimento que a gente tem que ter. O sentimento que a gente tem que ter é o sentimento de amor, porque é o amor que vai gerar atitudes, né? Então, quando vocês olharem para o Isaac, não tenham pena nem dó dele. O Isaac é uma criança feliz, o Isaac é uma criança maravilhosa, ele se diverte, ele dá risada, ele brinca, ele dá gargalhada, ele é feliz, ele vai ser feliz. E o que vocês devem ter o sentimento, né, que a gente gostaria, é o de amor mesmo, que vocês amem o Isaac e que esse amor de vocês levem a ter, então, essas atitudes, né, que vocês ensinem os filhos de vocês a amarem o Isaac, né, que o medo que a gente tem é, será que o Isaac vai ter amizades, né, será? Então, que vocês ensinem o filho de vocês a amarem o Isaac, né, e é isso, gente. Quando eles partilharam desse testemunho para mim, o texto que li para eles, lá na residência deles, foi João 9, já citei esse texto hoje aqui, quando os discípulos perguntam a respeito do cego que nasceu cego. E Jesus diz assim, Jesus respondeu, nem uma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. E essa é a nossa oração, essa é a nossa confiança, essa é a nossa fé. Jesus ainda não, né? Já perdoou e vai perdoar os pecados de Isaac quando ele conscientemente entregar a vida para Cristo. E nós vamos ver isso aqui em comunidade. Vamos? Amém. E Jesus já
o curou, porque Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém? O texto de Tiago, capítulo 5, versículo 13 e 14, diz assim: está alguém doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor o reestabelecerá. Essa é a nossa fé. É isso que nós vamos fazer agora. Então, eu queria chamar os presbíteros da igreja que viessem aqui à frente. Jair, traz o seu neto. Você é presbítero. Os pastores também, claro. Quando eu estou chamando presbíteros, eu estou chamando na função e não no título. E nós vamos orar pelo Josué, pela Natália, pelo Isaac. Vamos impor as mãos sobre eles. E como comunidade de Jesus, nós vamos ver os milagres de Deus, os muitos milagres de Deus. As lutas são tão somente para a gente contemplar a grandeza do poder do nosso Deus. Lembre-se disso, as lutas são simplesmente para a gente contemplar a grandeza e o poder do nosso Deus. Você pode ficar em pé para a gente orar? Levantar as suas mãos em direção ao Isaac. Eu vou pedir para o Jair fazer essa oração. Jair, a oração de vô chega mais rápido no céu. Segundo Luiz André, versículo 1, capítulo 2, tá bom? E nós vamos orar junto com a família. Nós somos família, né? Keila está aqui, que é vó, a Dorcas está aqui, que é vó, tem os tios que estão aqui, e todos nós nos unimos em oração para abençoar o Isaac. E aproveita, Jair, ore também pela Associação Brasileira de Síndrome de Williams, que está tão bem representada aqui. Deus os abençoe. Jô, tem livro para vender, tem muita coisa, nós vamos nos envolver, viu, gente? Saiba disso. Já está aí nos planos, nesse ano, alguns eventos que nós vamos abençoar essa associação como igreja, tá bom? Estamos só esperando o momento certo, mas nós vamos fazer isso para abençoá-los, porque ele já tem abençoado a Natália e o Josué. Vamos orar? Senhor Deus, nós primeiramente louvamos o Teu nome, ó Pai, porque reconhecemos a Tua grandeza, ó Pai, onipotência, ó Deus, onisciência. Nós sabemos que o Senhor é o Criador de todo o universo e é o nosso Criador, ó Pai. Assim como dizia o salmista, o Senhor nos conhecia quando nós éramos ainda substância informe, ó Deus. Nós sabemos disso, ó Pai, e cremos, Senhor, que os Seus planos são perfeitos para cada um de nós, ó Pai. Então, ó Deus, nós estamos aqui nesse momento apresentando, Senhor, a vida do Isaac, ó Pai. Que o Senhor tome o Isaac nos Teus braços, Senhor. Cubra ele com as Tuas asas, ó Pai. Cerca ele com os Teus anjos, ó Deus, e dirige os caminhos e a vida do Isaac, ó Pai. Nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, o desenvolvimento dele venha a acontecer, ó Pai. Que, ó Pai, apesar das dificuldades, Senhor, das lutas, ó Pai, ele venha a se tornar um grande homem, ó Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, para que o Teu nome seja engrandecido, ó Deus. Trabalha na vida dessa criança, ó Deus, e também, Senhor, ser com seus pais, dando a eles, ó Pai, sabedoria, discernimento, vigor, Senhor, para que eles possam, ó Pai, estar cuidando do seu filho, ó Deus. Também, Senhor, te peço que o Senhor esteja com cada um de nós que aqui está, ó Deus, que nos dê, Senhor, sentimento, como foi falado aqui, de amor, ó Pai, Senhor, porque somos corpo, ó Deus, e assim, Senhor, como corpo, devemos cuidar uns dos outros, então que nós tenhamos também, ó Pai, atenção no cuidado com o Josué, com a Natália e com o Isaac, ó Pai.
Também, Senhor, te pedimos pela essa associação, ó Deus, a Associação Brasileira, ó Deus, da Síndrome de Williams, ó Deus, que o Senhor esteja com seus líderes, ó Pai, e que o Senhor oriente, dê sabedoria, ó Deus, para que eles, ó Pai, estejam sempre buscando e desenvolvendo, Senhor, o conhecimento, ó Pai, e levando, ó Deus, ao conhecimento do público esta síndrome, e que então possam ser desenvolvidos trabalhos não só na área científica, mas também, Senhor, na área governamental de apoio a essa síndrome, ó Pai. É isso que nós te pedimos, ó Deus, orando em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.